Graça e paz, amados irmãos, que bênção, estamos aqui nessa noite, nosso culto de celebração. Você que está nos ouvindo, nos vendo em casa, e nós, como Primeira Igreja Batista, é uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para ofertar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Mas eu quero começar esse culto, meus amados. Nós lemos o Salmo de número 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o 7 diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nós possamos nessa noite, irmãos, ter essa certeza, que nós possamos aquietar o nosso coração, sabendo que Deus está conosco, que nós não devemos temer o dia mau, mas que nós possamos nos render diante dele, estar prostrado diante do Senhor, em rendição, em entrega. E essa é a canção que nós vamos louvar junto com toda a amada igreja. Aquele que fez todas as coisas, aquele que põe em fileira os astros dos céus, aquele que sabe e conta todas as estrelas, a esse Deus que nos fez, é a Ele que nós nos rendemos nessa noite. Vamos louvar. Põe em fileiras os astros dos céus, chama pelo da forma os montes.
Quando nós somos fracos, é que somos fortes. No Senhor é que nós podemos todas as coisas. Então, que nesse período que nós estamos passando, nós possamos ter essa certeza de que o poder de Deus é que opera em nós e nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos louvar o Senhor.
Graças, paz, amados irmãos, da primeira Igreja Batista em Cabrobó, da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras e de nossa congregação na cidade de Orocó, bem como outras pessoas, irmãos e amigos da cidade de Orocó e outras cidades que nos estão dando oportunidade de compartilhar desse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, em forma toda especial, para o nosso culto da noite, o culto evangelístico, em que nós estaremos compartilhando o que Deus nos incomodou durante toda essa semana e que nós colocaremos em prática, temos certeza disso, durante a semana vindoura. Meus irmãos, nós gostaríamos de conversar com os irmãos ainda com referência à igreja, dizer de que nós estamos orando, estamos vivenciando ainda a igreja, somos ainda corpo de Cristo, isso não vai mudar, mas no momento nós ainda não podemos alterar essa prática que está sendo exercida por nós de estarmos realizando nossos cultos aqui pelo YouTube, perdão. Então nós gostaríamos de fazer saber aos irmãos que tão logo seja possível nós estaremos retomando os trabalhos da igreja, mas no momento nós temos que seguir as orientações das autoridades e até a imposição das autoridades. Então temos que reconhecer essa autoridade humana para que nós possamos retomar nossos trabalhos. Nós não estamos sendo perseguidos como cristãos, como algumas pessoas estão dizendo, de que nós estamos sendo perseguidos, estamos vivendo um momento em que estão fechando as igrejas. Não é assim. Estão sendo fechados todos os locais, shoppings, centros comerciais, qualquer local que tenha um grande número de pessoas. Teatro, cinema, tudo isso está sendo fechado. Então nós fazemos apenas parte deste todo que é a sociedade e que em comum acordo estamos seguindo essas orientações, essas determinações legais. No mais, nosso trabalho está sendo cada vez que nós vimos até aqui, nós estamos preocupados em trazer melhor qualidade, em melhorar alguma coisa. Já estamos tentando adaptamos para os irmãos que não conseguem baixar imagens do YouTube, nós estamos conseguindo baixar agora as mensagens em áudio no WhatsApp. Experimentamos com alguns irmãos essa semana e a partir de hoje nós já podemos falar isso, nós estamos também liberando também essa mesma mensagem em áudio para aqueles irmãos que não têm aparelho celular, que possam ter capacidade de baixar a limitação de cada um aparelho. Então aqueles que têm acesso ao WhatsApp vão ter acesso ao áudio. As mensagens elas não vão ter todo o tempo baixar de uma só vez. Nós, na última mensagem que fizemos, do estudo da quinta-feira, nós conseguimos baixar em 4 momentos. Então é só escutar um momento, o outro. Eu acho que fica até melhor para se assimilar. E graças a Deus deu tudo certo. Então vamos colocar e disponibilizar aos irmãos agora essa mesma mensagem também em áudio. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, fica agora conosco, Senhor, para que possamos ser apenas vasos em Tuas mãos. Nos abençoa, nos guarda, para que revestidos sob a Tua autoridade e aspergidos sob o sangue do Teu Filho Jesus, nós estejamos não merecedores, mas na Tua presença, falando em Teu nome, que a nossa boca seja queimada e que a nossa alma, mente e coração estejam disponíveis à Tua autoridade. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho algumas passagens, algumas leituras que nós estamos fazendo que nos incomodam tremendamente e que graças a Deus nós temos permitido que a cada dia a gente vá podendo disponibilizar aos irmãos para que nós possamos todos compartilhar desse momento de intimidade que Deus tem nos concedido. Hoje eu queria trazer aos irmãos um texto do livro de Hebreus. E antes de fazê-lo, nós já temos essa prática de falarmos um pouco do contexto.
Então, vamos tentar entender um pouco do contexto em que a carta aos Hebreus é escrita. Primeiro, eu gostaria de ressaltar de que a carta aos Hebreus é um livro de tanta importância para a Bíblia, de tanta importância para o conteúdo bíblico, de que é por muitos exegetas, de muitos estudiosos, de muitos teólogos, doutrinadores, entendida como o quarto evangelho. A carta aos Hebreus é uma carta compreendida por muitos, entre os quais eu também, na minha humilde teologia, também entendo que tenha a estrutura de um quinto evangelho. Um quinto evangelho que traz uma maior substância com referência à interpretação de Jesus Cristo. Traz um Jesus Cristo não apenas do Novo Testamento, mas agora um Jesus Cristo que passeia por toda a Bíblia. Então eu percebo, como outros também, de que o livro de Hebreus é um livro escrito para alcançar toda a estrutura do texto sagrado, incluindo, obviamente, Novo e Antigo Testamento. Uma outra referência importante a de se observar sobre o livro, a carta aos Hebreus, é de que é um livro escrito para os cristãos, mas os cristãos novos convertidos, os judeus novos convertidos ao cristianismo, o que nós chamamos prosélitos, ou aqueles novos convertidos que vinham da doutrina judaica, a quem nós podemos chamar de agora judeus messiânicos, o judeu que tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, que foi muito além da prática judaica, da doutrina judaica, conseguida, ou melhor, ministrada pelos religiosos da época, que alcança agora a plenitude da intimidade com Deus. Então, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós encontramos isso. Uma outra importância da carta aos Hebreus é entendê-la como uma prática, um exercício prático, e principalmente, ou muito especialmente, um livro de exortação. Um livro de exortação. E o que vem a ser exortação? Exaltar é fazer grande, é chamar a atenção, dizer que é muito importante, um grande elogio. Exortação seria justamente o inverso, é reconhecer alguns problemas e chamar a atenção. Então, exortar seria repreender. Então, um dos propósitos da carta aos Hebreus é perceber-se de que é um livro de exortação. Exortação para o povo de Deus e para aqueles que ainda não eram povo de Deus, mas que eram também necessários de serem compreendidos pelo povo de Deus, pelo povo cristão agora. O capítulo 6, que é o que nós vamos falar, ele tem a sua abertura com a exortação à fé, a uma fé progressiva, desenvolvida. Ele vai falar de que nós não podemos imaginar de que alguém tenha de fato um encontro com Jesus Cristo, tenha sido transformado e permaneça do mesmo jeito, de que comece a oscilar entre estar no mundo e estar na igreja, entre estar no caminho do Senhor e nos caminhos das trevas. O que o início do capítulo, precisamente dos versículos de 1 a 8, ele vai nos mostrar de que a transformação feita pela recepção do Espírito Santo em nossas vidas, pela ação da ministração dessa palavra em nossa vida, ela tem que ter um caráter transformador e regenerador, e que não pode se imaginar, diz o texto, não podemos imaginar de que alguém que tenha tido de fato esse encontro pessoal com Jesus Cristo, que desponte dessa intimidade, dessa comunhão com Ele, desse absorver, aprender, ouvir a sua palavra e possa continuar do mesmo jeito. Quando chegamos até os versículos de 9 a 12, que é o que nós vamos ler hoje, nós encontramos o autor de Hebreus, uma referência importante. Vamos abrir um tempo aqui. Quem seria o autor de Hebreus? Alguns estudiosos, entre os quais eu também tenho que me colocar no meio, não tem uma definição exata de quem é o autor de Hebreus.
Eu, particularmente, quando eu começo a estudar a carta, todas as vezes que eu faço um estudo mais aprofundado, eu começo a compreendê-la como sendo de Paulo, depois não é de Paulo, e enfim, eu chego à conclusão de que um dia Deus vai revelar quem é o autor de Hebreus. Então hoje eu não me vejo com estrutura e nem homem algum ainda me convenceu de asseverar com precisão quem é o autor de Hebreus. Particularmente, maior parte do tempo que eu estudei, eu compreendo como de Paulo. Não descarto, mas não assevero. Eu não posso afirmar de que se trata de uma carta de Paulo. Então, eu não tiraria essa possibilidade, não descartaria essa possibilidade. No entanto, eu não posso afirmar de que é uma carta escrita por Paulo. Entendo, por muitas vezes, que sim, mas não para que eu possa afirmar. Então, os versículos de 9 a 12, nós vamos encontrar a preocupação do autor da carta em falar aqueles que de fato, passaram no critério de seleção, aqueles que de fato são igreja, aqueles que de fato vivem conforme a palavra de Deus, que conforme aqueles que realmente foram transformados, regenerados. Vamos fazer a leitura a primeira vez, para que a gente possa compreender o que nós estamos falando até agora. Carta escrita aos Hebreus, Hebreus capítulo 6, versículos de 9 a 12. Hebreus capítulo 6, versículos de 9 a 12, onde nós encontramos a seguinte leitura: quanto a vós outros, ou seja, a carta é escrita, vamos lembrar mais uma vez, aos evangélicos, aos cristãos da época, aqueles cristãos que de fato viviam a palavra e aqueles que ainda estavam carecendo de transformação, que estavam vivendo ali, mas já eram o que nós podemos falar de convencidos, mas não eram de fato convertidos. Agora a carta vai falar com os que são convertidos. Então o propósito agora, daqui por diante, nós vamos falar aos convertidos e vamos entender o que a ministração do Senhor tem para a gente. Hebreus capítulo 6, versículo de 9 a 12, nos diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ainda que nós estejamos repreendendo, ainda que nós estejamos sendo duros. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos ler mais uma vez o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos outros. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim, vejam, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas.Amos orar mais uma vez? Soberano eterno Deus, que agora sejamos apenas vasos sob tuas mãos e que sejamos o teu porta-voz, para que teu Espírito Santo nos tome e que falemos segundo a tua vontade. Tira de nossa mente, da nossa boca, aquela palavra que não convém, para que falemos apenas o que provém do teu trono, da tua vontade. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 6, versículo 9, especificamente, nos diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, quanto a nós, quanto a vocês, quanto àqueles que nos estão ouvindo,
Quanto a vocês que fazem a primeira igreja batista em Cabrobó, quanto a vocês que estão aí na primeira igreja batista em Fazenda Bananeiras, quanto a vocês que são membros da congregação em Orocó, quanto a vocês, amigos que estão compartilhando da mesma fé e ordem, quanto a vocês que estão amigos do Evangelho, mas que estão compartilhando desse momento conosco, quanto a vocês que são de outras doutrinas cristãs, mas que verdadeiramente seguem a palavra, quanto a nós, ou seja, quanto à igreja de Jesus Cristo, quanto à sua verdadeira igreja. Vamos ler mais uma vez? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ainda que haja repreensão, ainda que eu esteja falando de forma dura. Eu queria abrir um espaço aqui para compartilhar um pouco da intimidade do pastor com os amados irmãos e amigos. Por vezes eu me pego em Cabrobó e aqui em Recife também, refletindo sobre o seguinte: quantas vezes nós estamos preparando o texto e nós sabemos do quanto ele é pesado, do quanto é um texto de exortação. E quando nós vamos fazer a pregação, nós percebemos o quanto é duro trazer certas palavras. E é inevitável de que, por vezes, nós soframos com alguns comentários, ainda que, por vezes, involuntários, ou, digamos, que sejam imperceptíveis até, mas ou quase imperceptíveis, de pessoas, de irmãos que dizem: mas por que uma palavra tão dura? Por quê? Por quê? Por quê? E, meus irmãos, é muito difícil pregar a palavra, muito difícil, porque quando nós nos dispomos a pregar a palavra, nós não estamos falando como melhores do que os outros, estamos nos dispondo a falar da palavra, a exortar a nós mesmos. Creiam, quando nós trazemos textos até aqui, muitas das vezes nós já viemos de lágrimas que nos incomodam tremendamente, e de que quando a gente vai preparando, nós já sabemos mais ou menos quais ovelhas vai afetar. É como aquele que vai falar sobre uma crise de hipertensão e conhece em meio às suas ovelhas aquelas que são hipertensas. Aquele que vai falar sobre, quem sabe, uma dor de cabeça e que conhece o seu rebanho e que já diz: ora, eu vou afetar aqueles que têm dor de cabeça. Meus irmãos, não é fácil. Já ouvi de um certo pregador a seguinte expressão. Ele disse ao grupo, disse assim: olha, quando um determinado grupo chegou para mim e disse assim: olha, pastor, o senhor está pregando a palavra muito dura, essa palavra está incomodando muito. E o pastor disse que chegou para esses irmãos e disse assim: vocês querem trocar de lugar comigo? Vocês estão pensando que é fácil? Então vão para o púlpito. Agora tenham uma certeza de uma coisa: vão falar daquilo que Deus quer que vocês falem. Não está incomodando? Então pronto, creiam, eu também sou incomodado. Incomodado inclusive em estar lá. E creiam, eu sei exatamente o que ele está dizendo. Então eu queria abrir esse tempo para dizer de que o autor do texto, ele simplesmente diz: ainda que falamos dessa maneira, ainda que estejamos exortando, chamando atenção, sendo duros com a palavra, mas creiam, o texto não busca senão o propósito de nos transformar. E para isso, faça necessário exortar, chamar a atenção. Vamos ler mais uma vez, agora para dar continuidade? Quanto a vós outros, todavia, ó amados, é perfeito isso. Quanto a vós, quanto a vocês, ó amados, eu tenho que falar a vocês, embora seja duro, vocês não deixam de ser meus amados. O próprio Jesus fala sobre si e diz: ora, eu castigo, repreendo a quem eu amo. E já por muita experiência, eu já disse a algumas pessoas que quanto mais próximo você vive do pastor, você vai ser mais exortado, você vai ter mais repreensão. E creiam, isso é um privilégio muito grande. Toda a minha vida eu estive próximo ao pastor Elias Mendes Barbosa, o pastor da primeira igreja batista em Prazeres, e até hoje é o meu pastor, um homem de Deus, e que o tempo todo, ou seja, a parte da sua vida foi de me repreender, de me exortar. E creiam, por muitas vezes eu discordava dele,
mas eu aceitava a repreensão porque eu sabia que ele queria o melhor. E me recordo de uma certa vez, quando nós estávamos no momento da nossa consagração, obviamente nós clamamos para que ele orasse por nós ali, para fazer a nossa consagração ao ministério pastoral. Ao final, uma das coisas que eu tive a oportunidade de dizer a ele é: pastor, muito obrigado por não ter desistido de mim. Pastor, muito obrigado por não ter desistido de mim. E eu tenho certeza de que muitas vezes eu o fiz pensar em desistir de mim, porque eu resistia àquelas exortações. E por vezes eu também discordava. Meus irmãos, hoje eu olho para trás e vejo a mesma coisa ali, é como se tivesse registrado num HD. Olho para o pastor Elias e continuo dizendo: pastor, muito obrigado pela exortação que o irmão teve durante toda a sua vida. Quantas vezes, Porto, não é assim? E às vezes até de forma incisiva: Porto, não é como você está dizendo. Meus irmãos, é necessário que isso aconteça. Passam-se os anos e hoje eu não o tenho ainda como colega. Não tenho. Não consigo ter o pastor Elias como colega, porque ele ainda é o meu pastor. Eu ainda entro na sala, no gabinete dele, e eu não digo: Elias, como é que você está? Não, não tenho condições. Eu ainda chego lá de cabeça baixa. Ainda digo como uma ovelha: eu vim para cá comer capim. E creiam, é isso que acontece, porque até hoje essa palavra de exortação dele é grande na minha vida. Grandes decisões que eu tive que tomar, eu tive que ouvir o meu pastor. Até hoje, decisões importantíssimas na minha vida ministerial, e eu tive que ter a humildade de chegar para ele e dizer: pastor, o que é que o senhor acha? E creio, hoje é curioso, porque o pastor Elias me chama também para aconselhá-lo, para conversar. Eu preciso conversar com você, venha para cá, e conta. Eu também o aconselho, eu também falo, mas ele é o meu pastor. Ele ainda tem autoridade, porque eu não penso em mudar isso. Quisera Deus, Senhor, que ele pudesse viver muitos anos de vida ainda pela frente, para poder me exortar. E por quantas vezes os irmãos estão ali nas suas primeiras exortações e vêm com um dedão enorme para o pastor. Oh, meus amados, como isso dói. Creio no que eu estou dizendo, diante de Deus é verdade. Eu ainda sinto falta das exortações que o pastor Elias fez na minha vida, porque eu sou apenas ovelha. Embora eu esteja dirigindo um ônibus hoje, mas eu também sou ovelha do rebanho do pastor Elias. E ele, eu posso falar aqui de público, ele sabe disso. Quando eu o levei até a igreja em Prazeres, ele simplesmente, em Cabrobó, ele simplesmente olhou como um pai que vem registrar a lição do seu filho. Olhou para mim, me chamou no canto e disse assim: essa igreja tem pastor. E eu vi nos olhos do pastor Elias um brilho, sabe? Sabe o que é isso, meus irmãos? É amor. É o que o autor de Hebreus está fazendo. Está amando e repreendendo, buscando o melhor para nossas vidas. Diz o versículo 10: porque Deus não é injusto para ficar esquecido, veja, para ficar esquecido do vosso trabalho. Meus irmãos, Deus não deixa de lembrar-se de tudo que nós fazemos, quer de bom, quer de mal. Mas quando nós trabalhamos na sua seara, creiam, tudo o que de fato eu faço, produzo nessa seara do Senhor, Ele não deixa por esquecido. Ele sabe exatamente o que nós fizemos e o que nós nos expusemos a fazer. E meus irmãos, quanto é bom saber de que temos um Deus que não é desmemoriado. Não, Ele não tem uma amnésia. Ele é Deus. Ele é a razão da sabedoria, de todo conhecimento, porque Ele é eterno. E Ele não vai deixar, diz a palavra. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho
Ele não se esquece do vosso trabalho. Ele sabe exatamente o que você já fez. Na continuidade do versículo, a parte B nos diz o seguinte: e do amor que evidenciastes para com o seu nome, o seu testemunho. Ele não esquece disso. Ele não esquece o quanto você tem pregado a palavra, o quanto você a tem testemunhado, tem a defendido. Meus irmãos, Deus não precisa ser defendido, Deus não precisa ser cantado, Deus não precisa ser louvado. Nós precisamos louvar, nós precisamos cantar, nós precisamos fazê-lo conhecido. Mas Ele não carece da gente. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Ele não se esquece de nós. Ele sabe exatamente aquilo que nós fazemos. E Ele diz que simplesmente do amor que evidenciastes para com os seus. E aí Ele vai mais longe. Ele não precisa do nosso amor. Não. Ele não cresce com o nosso amor e nem diminui. Ele é todo. Ele é o tudo. Ele é todo. Mas quando eu compartilho com meu irmão do amor, eu evidencio o nome de Deus em minha vida. Vamos ler mais agora o versículo 16, o versículo 10, mais uma vez. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ou seja, servis ainda aos vossos companheiros, os vossos santos, aqueles que estão na cadeira, no banco ao nosso lado. Eu queria abrir um espaço, eu não posso deixar de falar isso, é um momento muito importante, a gente não pode esquecer isso. E meus irmãos, me perdoem, e quem estiver achando ruim, troca de lugar comigo, meus irmãos. Quando eu vejo um irmão, ao invés de amar seu irmão, e fica o apontando, querendo a seu mal, querendo punição, querendo desgraçar a sua vida, oh meus irmãos, eu fico olhando e vendo, será que o coração de Deus é assim? Quando eu vejo algum irmão querendo ir de encontro à igreja, tudo está errado, todos estão errados, só ele está certo. Eu olho e digo, Senhor, transforma essa vida. Quando eu percebo de que alguns irmãos, e olha, eu tenho uma facilidade, assim como outros pastores, nós percebemos isso. Quando tem aqueles irmãos que se incomodam com a nossa palavra, com o nosso ministério, com a nossa vontade de trabalhar, oh meus irmãos, como a gente sabe o que é isso? Quando a gente assume o púlpito da igreja, em que nós olhamos ali, temos aquela visão de horizonte, é perfeito, maravilhoso o que Deus nos faz, porque Ele nos dá a capacidade de entrarmos na alma de cada um ali. E eu já fiz prova disso a muitos dos irmãos, ou pelo menos daqueles mais próximos. Aquele irmão que quando entra, passa do portão da igreja, entra, adentra ao templo, nós já, opa, aquele ali tem algum problema. O que é que está acontecendo? Aquele outro. Aquele WhatsApp na hora que você está pregando. Aquele que vira o rosto na hora que você vai pregar. Aquele que fica lendo a Bíblia, sabe? Que você está ali pregando no Evangelho de João, se ardendo, estudou. Aí ele vai para Gênesis e vai ler sobre a criação. Glória a Deus, meu irmão. Mas Deus me manda exortar você. A palavra diz simplesmente de que você está sendo negligente. Não está diligenciando o que Deus tem para você. Talvez você esteja no lugar errado. Quem vai saber é você. Porque o lugar errado não indica de que a coisa errada é a igreja. A coisa errada pode ser simplesmente o seu conceito. Creio, muitos do que se aproximaram de Jesus disseram a ele, Jesus, essa palavra é muito dura. Talvez andar contigo seja errado. E foram embora. Sabem por quê, meus irmãos? Porque não queriam ser exortados. Queriam ouvir palavras que simplesmente afagassem seus ouvidos. E eu sempre digo isso.
E eu vou continuar dizendo, Jesus não estava nem aí para o que eu pensava, para o que nós pensávamos, para o que nós pensamos, e muito menos para o que os discípulos pensavam. Ele simplesmente pregava. Em momento algum ele estava preocupado. Ele apenas dizia: esta é a palavra. Queres, bebe. Queres, come. Queres, segue esse caminho. Queres, você tem a escolha. Oh, meus irmãos, como nesses dias eu tenho pensado e escutado de muitos irmãos, a gente tem procurado conversar com toda a igreja, fazer lembrar um tempozinho aqui para a gente refrescar um pouco a mensagem. Essa semana a gente vai conversar novamente, vai tentar conversar com cada irmão, amém? Então, quando nós estamos nesse compartilhar, nós escutamos coisas que a gente fica, meu Deus, como é que pode, que palavra? Meus irmãos, Deus continua sendo o mesmo. A transformação, ela depende dele não depende dele não, porque ele faz. Agora, ele abre mão dessa deidade, dessa autoridade, para que nós tenhamos escolha, para que nós simplesmente viremos a face quando o pastor está pregando, para que eu, de maneira educadíssima, saia do templo na hora que o pastor vai pregar, para que eu, de forma educadíssima, pegue o celular e fique batendo papo, para que eu, de forma mais educada ainda, me esconda um pouquinho, me baixe e fique: alô, olha que eu estou na igreja. Creio, o pastor vê tudo isso. Quanto mais Deus. O que a palavra quer nos ensinar é de que Deus está se dirigindo a nós, que somos chamados de forma diferente, e Ele simplesmente diz: ora, eu tenho estado com vocês e sei o que vocês produzem, eu não me esqueço disso, todo o trabalho, todo o amor que você dirige aos seus irmãos. Entretanto, diz Deus, eu também conheço o que você faz de mal, eu também conheço o teu coração, eu sei da intimidade da tua alma, eu sei do que se passa aí dentro de você, eu sei das suas reais intenções. Aquele irmão que prejudica o outro e diz: não, eu só queria ajudá-lo, não, essa palavra foi só para ajudá-lo. Ou quando vê a desgraça feita, diz assim: tenham certeza, minha única vontade foi de ajudar. E Deus dizendo: ajudar? Eu te conheço, e aí me perdoe. Sabe o que ele diria? O que ele disse a tantos fariseus: hipócrita, eu conheço o teu coração. Ele não chama de sepulcro caiado os que são do mundo, não, meus irmãos. Ele trata por sepulcro caiado os que são da igreja, para exortar os religiosos. Versículo 11 nos diz o seguinte: é curioso o que o autor vai fazer agora. Veja o que ele vai falar do seu propósito. Ele diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O desespero, ele vem de algumas coisas, da negligência. Um exemplo disso: um motorista pega o seu carro, coloca a família no carro e vai dirigindo, só que ele não olhou o óleo de freio, ele não olhou a correia dentada, ele não olhou os pneus, ele não olhou o volume de gasolina, não olhou se o nível do óleo no motor. Sabe o que pode acontecer? A qualquer hora ele pode ser surpreendido. E creiam, e quem tem acesso a pesquisas sobre acidentes automobilísticos, a maior parte dos acidentes se dividem em dois grupos: alcoólatras, pessoas dirigindo alcoolizadas, e pessoas que não tratam bem os seus veículos, que por falta de, não de conhecimento, mas de responsabilidade, de diligência, a expressão é essa, falta de diligência, simplesmente saem com o carro impróprio.
O carro é para 6 pessoas, ele bota 10. O carro é para 4 pessoas, ele bota 8. O que pode acontecer? Um acidente. Cinto de segurança é a prova disso. Grande, ou melhor, boa parte das mortes de trânsito vem em decorrência de não estar usando o cinto de segurança, ou seja, não está sendo diligente. O que é que o autor quer nos dizer com isso, meus irmãos? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Até o fim quer dizer o quê, meu irmão? Nem até o fim da quarentena, nem até o fim do ano, não. Até o fim que ele quer dizer aqui, até o nosso encontro com o Pai, até o momento em que nós vamos encerrar a nossa vida. Até o fim, sede diligente. E aí ele simplesmente diz, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Quem não tem esperança, meu irmão, quando você tem dúvidas quanto à salvação, quando você tem dúvida quanto à sua fé, à sua comunhão, me perdoe, é fome, é sede, é falta de se alimentar, é falta de comunhão, é falta de permissão de ser exortado, é falta de liberação. Somos chamados, Deus é maravilhoso, nós somos chamados para sermos crucificados. Eu gosto demais de lembrar isso. Quando Jesus é questionado, o que eu devo fazer para ser um discípulo? Ora, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto de lembrar aos irmãos, quando você se converte, Jesus já tem lá no seu estoque, tem uma cruz, com o seu nome gravado no pé da cruz. Tem lá uma cruz escrita, Pastor Porto. Tem lá uma cruz escrita, Maria da Conceição de Barros Porto. Tem lá uma cruz escrita com seu nome, meu irmão. Não pense que tem uma cadeira de massagem elétrica, não. Não pense que tem uma cadeira, me perdoem a colocação, uma cadeira de cliente frequente lá de Zena, uma cadeira para aqueles que se convertem, vão lá tomar sorvete. Não, meus irmãos, o que Deus na pessoa de Jesus está dizendo é o que nos é exortado agora. Nós somos chamados sim para termos a nossa própria cruz e nela morrermos todos os dias. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abra a mão de quem você é e tome a sua cruz. Não vá pensar de que é a cruz alheia. E quantas vezes, meus irmãos, me perdoem, ao invés de nós estarmos preocupados em estarmos crucificados, nós queremos crucificar os outros. Inclusive, esse que vos fala, os pastores. Quantos querem crucificar o pastor? Quantos querem saber se o pastor está errado, se não, o que é que ele merece? Pedra, jogue pedra. Meus irmãos, é simples assim. Muitas vezes eu já afirmei isso, hoje mais do que nunca. Algumas pessoas querem que Jesus volte outra vez e se manifeste e que esteja caminhando conosco. E aí eu gosto de afirmar isso. Crucificaríamos ele de novo. Ele mais uma vez seria crucificado, e creiam, ainda assim, crucificado na segunda vez, não seria o bastante para muitas pessoas. O seu sacrifício não seria o suficiente, porque para esses que têm essa visão distante da comunhão de Deus, simplesmente a sua falta de diligência em olhar a sua própria vida lhe cega a percepção dele mesmo. Ao final do versículo 11, ele ainda diz: a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Se você não tiver essa diligência, esse cuidado, essa percepção, essa capacidade de olhar infinitamente mais para si do que para os outros, você não vai ter esperança. Você vai viver sempre vendo defeitos, porque você vai olhar a vida dos outros, e aí vai esquecer da sua.
E aí você fica em crise. Me perdoe, meu irmão. Me perdoe. Eu já ouvi isso comigo também. Eu também já ouvi exortação e não é bom, dói. E o couro das costas engrossa. E eu dei muito trabalho por isso. E hoje eu digo, quando a gente está o tempo todo preocupado com os outros, esquecemos de nós mesmos. É o tempo todo, com a metralhadora a fuzilar todo mundo. Mas não joga uma pedrinha que se quer na própria cabeça. Versículo 12 encerra dizendo o seguinte: para que não vos torneis indolentes. Sabe o que é um indolente? O indolente é aquele que é nércio, ele simplesmente não sente mais nada. Entrou numa fase de indolência. Ou seja, você fala e ele já não recebe nada. Como nós percebemos isso na igreja, meus irmãos? Como nós cansamos de falar. Gastamos horas e horas de estudo, momentos de oração, de comunhão, trabalhos, aconselhamentos, e a palavra entra no ouvido e sai no outro. Vamos ler mais uma vez? Para que não vos torneis indolentes, para que não vos torneis leprosos, incomodados, que não sentem mais nada, verdadeiros cadáveres que não sentem dor em nada do que fazem, porque não dói em si, mas dói nos outros. A sua lepra o torna indolente, ou seja, sem dor. Acabou-se, não tem sentimento nenhum mais não, é um indolente, perdeu a sensibilidade, a percepção, é simplesmente agir, fazer e fartar-se. Creiam, é necessário mudar isso. Diz o texto: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, pela bondade, pela capacidade de compreender os outros, pela capacidade não de exortar, mas de amar, pela capacidade não de punir, mas de ensinar, pela capacidade não de castigar, mas de disciplinar, mais imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Esse herdam está no tempo presente, herdam e vão continuar herdando. Irmãos, dá um tempo agora na tua vida. Imagina que tem um espelho na tua frente. Imagina de que Deus agora está dizendo a você: só não tem mais ninguém no planeta. Agora só tem você, eu. Só tem você. O que é que Deus tem que exortar na sua vida para que haja mudança? É necessário que Ele venha, que Ele caminhe nas ruas de Cabrobó, nas ruas na Fazenda Bananeira, nas ruas de Orocó, nas ruas de Exu, aí em São Paulo. Está ouvindo, né, Ivone? Será que é necessário que ele vá andar aí em São Paulo também? Será que é necessário que haja mais uma vez a sarça ardente? Creiam, meus irmãos, se isso acontecer novamente, iremos mais uma vez crucificá-lo. Por quê? Porque somos hipócritas. É necessário que busquemos dele a verdadeira transformação, a verdadeira regeneração. É necessário que sejamos crucificados. É necessário que a nossa língua seja queimada. É necessário que nós entendamos de que Deus tem um propósito para a nossa vida. Que sejamos santos, que amemos uns aos outros e que vivamos em comunhão perfeita com Deus. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos simplesmente permitir essa regeneração na nossa vida, permitir esse agir de Deus, que nós possamos, ó Deus, Senhor, transforma a minha vida, que nós possamos dizer a Deus: Senhor, faz a transformação. Mas como receber essa transformação sem que haja exortação? Como não permitir a crucificação da nossa vida e querer simplesmente ser discípulo? Vamos caminhar e nos cansar. E quando a palavra for dura, vamos dizer: essa palavra é dura demais. Será que não deve mudar? Por quê? Porque simplesmente estamos cheios de nós mesmos.
Meus irmãos, o que a mensagem quer nos dizer é de que nós temos a salvação como um ato regenerador do que somos. Não podemos falar de salvação e continuar sendo a mesma pessoa. Me perdoe. As grandes crises existenciais que eu sofri na minha vida eram decorrentes da minha falta de obediência à palavra. Era a minha falta de cruz. Eu, na verdade, estava próximo, mas não queria ser crucificado. É duro, mas é verdade. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando nos chama, Ele tem uma cruz com o meu nome lá no rodapé. Pastor José Bezerra, Porto de Oliveira. E essa cruz não é sua, essa cruz é minha. Essa cruz eu carrego e creio. As ruas de Cabrobó sabem contar essa história. As noites na casa pastoral sabem contar essa história, mas ela é só minha. Posso compartilhar alguma coisa com o irmão, com a minha esposa, mas a verdade por inteiro, só quem sabe é Deus no céu. Sabe por quê? Porque a cruz é minha. Quando alguém pensar em ficar no meu lugar, não pense que vai desfrutar da boa amizade que eu tenho e o carinho que eu tenho com Zena. Não, não é tomar sorvete. Quem quiser tomar o meu lugar no púlpito vai ter que suportar os mesmos cravos, a mesma coroa de espinho, e vai também ter as noites em que irá chorar e dizer simplesmente: não é fácil. Mas sabe o que é que nos alegra, meus irmãos, em meio a tudo isso? Em meio a dias como que nós estamos vivendo, é a certeza de que estamos sendo preparados para uma vida gloriosa, para uma vida plena com Deus, para uma certeza de salvação. Estamos sendo preparados para algo que a gente nem tem como definir. Como esse último momento, eu queria que, ainda falando cada um a si mesmo, estou falando com José Porto, você falando consigo, eu queria que você imaginasse de que tem um grande adversário na sua frente, armado até os dentes para lhe quebrar, para lhe machucar, para lhe humilhar. E não é o diabo, não é seu irmão, é você mesmo, sou eu mesmo. Eu sou meu maior inimigo. Eu sou aquele que me conheço como ninguém e que o tempo todo estou querendo destruir aquilo que Deus quer construir, aquilo que Deus quer fazer e vai fazer na nossa vida. Amados, é dura essa palavra, mas não tem outra. E nem se pode botar açúcar, nem uma essência com sabor. A palavra é essa. Não podemos ser negligentes àquilo ao qual Deus nos chamou. Salvação é renúncia, é cruz, é viver a palavra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos guarde para que, em meio a esses dias, nós tenhamos a plena esperança de que Ele é o Senhor e que, depois disso tudo, vai nos restar uma alegria plena de abraçarmos os nossos irmãos e dizer: meu irmão, como eu estava com saudade de você. E nos próximos dias seguidos a essa quarentena, nós vamos olhar para a vida dos irmãos e imaginar: a cruz
é dele e de Deus. A minha é o que me importa, é o meu peso, é o meu cravo, é a minha coroa de espinho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, glória e honra nós te damos porque Tu és Deus. Pai, perdoa nossas faltas, nossos pecados, enche-nos mais e mais de Ti. Te pedimos perdão porque somos falhos, mas temos a certeza de que há um Deus que não nos esquece e nos esquecerá jamais. Que essa enfermidade, ó Deus, esteja sendo debelada em nome de Jesus. Que ela esteja sendo vencida em nome de Jesus. E com a autoridade do Teu Espírito Santo, falando com a palavra profética no Senhor e pelo Senhor, o Brasil não há de viver os dias que o mundo vive. Mas nós estamos orando e nos entregando ao Senhor como oferta viva e relevante, e Ele não há de permitir que esse mal nos acometa. É o que nós te oramos, e que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, que as doces e inefáveis consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o seu Israel, mas em particular com essa igreja. É o que nós te oramos, hoje e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.